Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Ao chegar ao Congresso esta manhã, o presidente do Senado, Renan Calheiros, comentou o jantar de ontem no Palácio do Jaburu com o vice-presidente Michel Temer e 6 governadores PMDBistas. As dificuldades financeiras dos estados e a possibilidade de aumentar impostos foram temas do encontro. O PMDB não tem uma posição de defesa com relação à necessidade urgente da elevação da carga tributária, do aumento de imposto, não. Isso é uma coisa que mais adiante pode ser discutida, mas há uma preliminar que é o corte de despesa. Os governadores entendem que é preciso suprir o déficit fiscal. Mas eles acham, como o PMDB acha, que em primeiro lugar vem o dever de casa, que é cortar a despesa e dar eficiência ao gasto público. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que garante até 2024 40% de mulheres nos conselhos de administração das escolas das empresas públicas. A matéria agora será analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores também aprovaram, em decisão terminativa, projetos relacionados à moradia popular, justiça trabalhista e aos cuidados com os recém-nascidos. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram projetos de lei que agora serão examinados pelos deputados. Um deles beneficia famílias com renda de até 2 salários mínimos no programa Minha Casa Minha Vida. Por unanimidade, a comissão também aprovou o projeto que regulamenta a profissão de salva-vidas. Além de melhorar a qualidade, a vida e o trabalho do salva-vida, ele tem que estar preparado também até para os primeiros socorros, ele tem que estar preparado fisicamente, ele tem que ter uma carga horária adequada àquela atividade, para que ele possa, seja no clube, seja no mar, seja na praia, enfim, estar desenvolvendo a sua atividade. Recém-nascidos também foram alvo de benefícios aprovados pela comissão. O projeto aprovado, que agora será analisado pela Câmara dos Deputados, estabelece a atualização periódica do rol de doenças que serão investigadas a partir de exames realizados após o nascimento do bebê. Prevenção é economia, prevenção é mais saúde, porque uma doença identificada no início, as chances de cura são muito maiores. As doenças raras são identificadas com o teste do pezinho, que é a chamada triagem neonatal. Hoje, no Brasil, no rol das doenças identificadas com o teste do pezinho, são 6 doenças. E você pode chegar a 10 doenças ou 11. Então, o desejo desta lei é que a cada período, a cada ano, o governo faça uma revisão da triagem neonatal. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto de lei que agiliza o cumprimento de sentenças e a execução de títulos na Justiça do Trabalho. Estima-se que em cada grupo de 100 reclamantes com ganho de causa nos tribunais, apenas 30 conseguem efetivamente ver a cor do dinheiro. O projeto será analisado mais uma vez pela Comissão de Assuntos Sociais, dessa vez em turno suplementar. A Comissão de Infraestrutura sabatinou e aprovou 3 indicados para a diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Walter Casemiro Silveira, para exercer o cargo de diretor-geral, Gustavo Adolfo de Sá, como diretor executivo, e Luiz Antônio Garcia, como diretor de infraestrutura rodoviária. O trio ainda precisa ser aprovado pelo plenário. A gestão de terrenos de Marinha foi tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Terrenos de Marinha são áreas localizadas ao longo da costa marítima e também margens de rios e lagoas que sofrem influência de marés. Pela lei, são terras da União, que ao longo dos anos foram sendo ocupadas. O governo cobra taxas pelo uso, mas são poucos os imóveis cadastrados. A regularização dessas áreas provoca muita polêmica. Um projeto aprovado pelo Senado em maio e que já virou lei traz regras que a União deve seguir para a demarcação desses terrenos. Uma medida provisória editada no final de agosto complementa essa lei e abre a possibilidade de que terrenos de Marinha localizados fora da área de segurança possam ser vendidos aos ocupantes. Na audiência pública, a secretária de Patrimônio da União explicou a MP, que também repassa para os municípios a gestão das praias.
além da receita gerada nessas áreas. O município hoje ele pode dizer que horas pode jogar frescobol, jogar futebol, aonde pode ter jet ski, onde é que tem aula de ginástica, mas ele não pode autorizar porque a propriedade não é dele. Através dessa MP pode-se fazer isso. Não temos que fiscalizar cada metro dos 20 mil quilômetros de praia. Nós vamos acompanhar o que é que as prefeituras fazem. Mas a proposta de vender os terrenos encontra resistências. Se ele ocupou essa área, porque a União permitiu que ele ocupasse essa área. E ele não ocupa essa área de graça. Ele paga taxas, ele paga laudêmio, ele paga uma série de valores que a União se beneficia disso. Tanto é que ela arrecada cerca de 700 milhões de reais por ano com taxas oriundas do terreno de marinha. Que antes não podia comprar porque os terrenos eram inalienáveis, pode comprar. Se ele tiver cadastrado na União, tiver uma relação ou de inscrição de ocupação ou é um foreiro, tem um contrato de aforamento, ele vai poder comprar essas áreas, vai ter 25% de desconto no preço e condições favorecidas para fazer isso. O objetivo da União é não cuidar daquilo que não é essencial ser gerido pela União. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo também aprovou o projeto de lei que obriga as novas construções residenciais, comerciais e industriais a terem sistemas para captação e reuso de água da chuva. A Comissão de Educação debateu hoje o acesso de jovens à internet no campo e nas cidades do interior do país. Representantes dos Ministérios das Comunicações, Educação e Ciência e Tecnologia apresentaram as metas do governo para o setor e o que vem sendo feito para cumpri-las. Entre as dificuldades citadas está a falta de luz e laboratórios de informática nas escolas de áreas rurais e ainda o custo elevado do serviço de banda larga para o usuário. O debate contou ainda com representantes da Anatel e das empresas de telefonia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prevê a apresentação obrigatória de qualquer preso em flagrante à Justiça no prazo de 24 horas. Se não houver recurso para que a proposta seja votada em plenário, ela seguirá diretamente para a Câmara. O objetivo da chamada audiência de custódia é permitir ao juiz verificar se a prisão foi legal e se os direitos humanos do preso foram respeitados. A polícia tem que apresentar a pessoa em 24 horas. O projeto já tinha sido aprovado pela comissão, mas como se trata de substitutivo, teve de passar pelo turno suplementar. Alguns senadores elogiaram a iniciativa, mas disseram que é difícil de ser cumprida no interior do país. Muitas cidades do interior, não só do meu estado, mas de vários estados do país, a população ali ela tem a guarda apenas de 2 policiais militares, com a presença de uma única viatura. Dizer que amanhã o preso ele vai ser transferido para uma comarca, vai ser levado para uma comarca onde tem a presença do juiz, isso exigirá o quê? No mínimo uma viatura especial, o cidadão terá que se deslocar algemado com a presença do motorista, a presença de mais um policial o acompanhando, o que faz com que a cidade fique sem a menor cobertura durante todo aquele período que ele vai procurar a presença de um juiz de direito. E esse projeto, apesar de toda a sua boa intenção, apesar de todo o avanço no campo dos direitos humanos, é um projeto que, no meu entendimento, face à realidade nacional, lamentavelmente ele não é factível. O autor da proposta e o relator discordaram. Esse prazo de 24 horas não é um chute, não é uma coisa que não tem uma fundamentação e não é algo que não está baseado na prática. É plausível, é adequado, é correto. Dos 600 mil presos que existem em nosso país, pelo menos 120 mil, 40%, estão em situação irregular, que poderiam estar soltos. E isso redundaria, caso a audiência de custódia fosse aplicada em todo o Brasil, numa economia de pelo menos 4 bilhões e 300 milhões de reais.
O projeto foi aprovado com emendas. Uma delas estabelece que a falta do juiz não pode ser motivo para o relaxamento da prisão. A outra determina que municípios que não têm comarca judiciária terão 1 ano para aplicar a lei. E daqui a pouco, às 3 horas, a Comissão de Constituição e Justiça faz uma audiência pública interativa sobre proposta que prevê a possibilidade de prisão em casos de crimes graves, entre eles a corrupção, após condenação em segunda instância. Entre os convidados estão o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, e o presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também foi convidado, mas deve mandar como representante a procuradora Luísa Cristina Fonseca. Você pode participar com perguntas ou comentários pelo portal e-Cidadania, senado.leg.br/e-Cidadania. Ontem foi o Dia Internacional da Alfabetização. Na segunda reportagem da série sobre o assunto, a TV Senado mostra o que a indústria da construção civil pode fazer para combater o analfabetismo entre os seus trabalhadores e um projeto de lei que pode beneficiar o setor. Aqui a gente está fazendo amarrando um negativo. Esse negativo a gente usa ele em cima de uma laje, né? O piauiense Antônio tem 30 anos e trabalha como armador na construção de um conjunto habitacional em Valparaíso, Goiás, a 35 quilômetros do centro de Brasília. De matemática eu entendo um pouco, mas estudo assim, de ler mesmo, mas é só meu nome mesmo que eu sei. O IBGE considera analfabetas as pessoas que têm menos de 4 anos de escolaridade. É o caso de Aguinaldo. O senhor não foi para a escola quando era pequeno? Isso, muito pouco. Aí assim, meu pai me tirava e levava para a roça. Aí botava no colégio, tirava. Se isso apertava, ele me tirava. Aí eu fui desvanecido. Só depois caí no mundo e estou cortando arame hoje. As histórias de Antônio e Aguinaldo se repetem com milhões de trabalhadores brasileiros. Não havia escola perto, ou trabalhavam e não podiam ir, ou estavam muito cansados para aprender. Eu tinha 8 anos, já ia para a roça, com 8 anos de idade. E o que você fazia? Eu plantava legumes, porque lá na época que eu comecei a trabalhar de roça, chama enxada, né? Ia cavando aqueles buraquinhos, aqueles mais velhos, e aquelas crianças iam colocando a semente e enterrando, passando a perna para nascer, né? Nem de brincar, eu nunca tive esse tempo de brincar, de jogar bola, nunca tive. Nesta obra, há 2 professoras e o refeitório vira sala de aula depois do expediente. Hoje, Antônio e Aguinaldo estudam onde trabalham e são pagos para isso. Passou de 5 horas, chama hora extra, né? Vamos supor 50%. Se você ganha R$5 numa hora normal, a hora 50% você vai ganhar 8 e pouquinho. Aí a empresa paga essa hora para você estudar. Ações como essa ajudaram a reduzir o analfabetismo na construção civil em mais de 60% entre 2000 e 2010. Um projeto de lei em análise no Senado estimula empresas a oferecerem alfabetização e capacitação para os seus empregados. O projeto pode alterar a lei de licitações e tornar essas iniciativas requisitos na contratação de empresas que executem obras e serviços para o setor público. Nós zelamos muito pela segurança dos nossos colaboradores. Então, uma pessoa alfabetizada, ela sem dúvida alguma, ela vai ter menos riscos, já que ela vai poder ler as placas de sinalização, onde existe perigo. Independente do tamanho da empresa, ela pode fazer, se for uma empresa pequena, ela pode fazer convênios, né, com entidades de classe, do próprio Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato da Construção, o SECONS, que é a área social dos sindicatos, né? Então, acho que é uma iniciativa muito importante. É uma oportunidade. De repente, ali no local de trabalho, ele tem esse estímulo através do colega que está fazendo. Aquele que não sabe ler, escrever, pode aprender. Aquele que sabe um pouco pode melhorar. E é assim que a gente começa. Eu penso que a forma de melhorar esse país é classificar, é melhorar a mão de obra. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária deliberativa desta quarta-feira. Boa tarde.